pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa videoaula de hoje. Para a nossa videoaula de hoje, nós teremos o gênero textual conto, com a participação do professor Vitorino Rodrigues, e colocação pronominal comigo, professora Danúbia. Vamos ao gênero textual conto, com o professor Vitorino Rodrigues. Vamos trabalhar essa semana o texto narrativo, mais especificamente falando do conto. Bom, o que vem a ser um texto narrativo? É um texto no qual nós temos acontecimentos, ações vividas por personagens, isso tudo dentro de um determinado tempo, um determinado espaço. Se a gente observar bem, nós somos bons contadores de histórias, temos sempre algo para contar. Se a gente vai ao centro, se a gente vai à praça e ali acontece alguma coisa, você vê alguma coisa e você quer compartilhar aquela sua vivência com alguém. Então, você vai contar e aí nós temos esse gênero narrativo. Pertencem ao gênero narrativo os romances, os contos, as crônicas, as fábulas, Bom, a narrativa, de uma forma geral, é feita em prosa. Claro que a gente sabe que também existem narrativas em verso, tá? Mas nós vamos nos preocupar, vamos dizer assim, nessa aula de hoje, com a narrativa em prosa e, mais especificamente, como eu falei, o conto. O que vem a ser um conto? Bom, o conto é um texto literário, ou seja, ficcional. Ele necessariamente não aconteceu, pode ter acontecido, pode ser inspirado em algum fato real, mas em princípio ele é literário porque ele vai ter as marcas estilísticas do autor e toda a maneira como o autor vai organizar essas ações, vai desenvolver essa história, tudo isso é muito particular, é muito subjetivo, e aí é cheia, repleta de símbolos, e então isso caracteriza o conto como um texto literário. O que é importante saber ainda sobre o conto? Bom, a gente sabe nas novelas, nos romances, que a gente tem vários conflitos, são várias histórias que se encontram, que se entrecruzam, No conto não, no conto nós temos apenas um conflito. Por isso ele é um pouco mais curto, normalmente bem curto. Resumidamente, o conto tem poucas personagens, tem um espaço ou cenário reduzidos, recorte temporal reduzido, tá? Bom, aí nós vamos à estrutura de um texto narrativo, sempre considerando o conto. Bom, primeiro lugar, o que vem primeiro? A gente chama de introdução, ou apresentação, é onde o autor, o narrador, vai apresentar seus personagens, características físicas, psicológicas, vai apresentar o espaço, o tempo onde acontece essa narrativa. Então é aí no primeiro ou segundo parágrafo, é na parte chamada de apresentação ou introdução. A partir daí segue o desenvolvimento. Aí nós temos todas as ações que vão transcorrer, até chegar àquele ponto de maior tensão. E aí, quando chega nesse ponto de tensão máxima, nós vamos para o desfecho, para a parte final, também chamada de conclusão. Tá? Basicamente, essa é a estrutura de um texto narrativo. Bom, nós vimos aí a estrutura e vamos saber agora sobre os elementos da narrativa. Bom, o primeiro deles é o narrador, quer dizer, é quem conta a história, o narrador, Esse narrador, cuidado, não confunda com o autor, tá? Os tipos de narrador, também chamado de foco narrativo, são a voz textual da narração e se classificam em narrador personagem, foco narrativo de primeira pessoa, os verbos e pronomes ficam em primeira pessoa, e acontece quando a história é narrada por um dos personagens. Narrador observador, o foco narrativo de terceira pessoa, os verbos e pronomes ficam em terceira pessoa, e acontece quando o narrador não participa da história, não participa da ação. Ele apenas conhece os fatos narrados. Enredo. Ora, o enredo é exatamente a sequência de ações, de acontecimentos. Tudo que acontece durante aquela história, desde o início, a situação inicial,
e as ações que se sucedem até chegar ao desfecho da narrativa, a gente chama isso de enredo, tá? Em seguida temos as personagens. Quem são as personagens? São as pessoas que participam daquela história, as ações, né? Se a gente fala sobre ações, acontecimentos, alguém vivencia essas ações, esses acontecimentos. Esse alguém são as personagens. Nós temos as personagens principais, que se classificam em protagonista, né? A gente chama comumente de o mocinho, né, da história. E antagonista, quer dizer, aquele que pode ser o vilão ou apenas alguém que entra em conflito com o protagonista, tá? Então esses são os personagens principais. Nós temos também os personagens secundários, né? São também chamados de coadjuvantes. Bom, nós temos um tempo, quando a gente fala em conto, normalmente é um tempo reduzido, tá? A história se passa numa noite, sei lá, numa semana, mas é algo bem limitado, tá? O tempo, ele pode ser cronológico ou linear, ou seja, na sucessão natural dos fatos, do calendário, por exemplo. Eu começo a história numa tarde de domingo, amanhece a segunda, enfim, o dia seguinte, o mês seguinte e assim vai. Ou seja, como a gente vivencia normalmente a nossa vida, né, no nosso calendário. O tempo psicológico ou não linear é aquele que dá conta mais dos pensamentos, dos sentimentos. Então, assim, algo que de repente no relógio marcam apenas 5 minutos, mas no clima de tensão do personagem pode dar a impressão de que durou, sei lá, dias, tá? E outra coisa, assim, o tempo psicológico ou não linear, ele pode ser fragmentado, ele pode vir também de memórias, de lembranças, na medida que o personagem vai lembrando aquela história, o narrador vai lembrando aquela história, ele vai contando, sem aquele compromisso de ter uma sequência cronológica, tá? Bom, o espaço também, o que é o espaço? É o cenário, onde é que acontece essa história? É na cidade de Teresina? É na cidade de Pedro II? É no Brasil de uma forma assim maior, mais geral? Entende? Então, o espaço é onde acontece aquela história. Pode ser inclusive numa sala, uma cela, por exemplo, de uma cadeia, tá? Pode ser uma casa, uma rua, tá? Em se tratando do conto, vou repetir, o espaço, da mesma maneira que o tempo, são delimitados, né? São limitados, tá bom? Colocação pronominal. Colocação pronominal indica a posição dos pronomes átonos. Mi, nus, ti, vos, si, ó, os, a, as, li, lis, em relação ao verbo, que é o que vai resultar a próclise, que é a situação em que o pronome é colocado antes do verbo, mesóclise, quando nós colocamos o pronome no meio do verbo, e ênclise, quando esse pronome vem após o verbo. Vamos lá? E o que seria a próclise? Antes de entender como que cada um desses casos eles devem ser utilizados, a primeira regra que vocês precisam compreender é que a colocação pronominal ela é feita com base em prioridades. A gente analisa a prioridade para depois seguir. E o caso que tem mais prioridade dos três mencionados, próclise, ênclise e mesóclise, se chama próclise, que é quando nós utilizamos o pronome antes do verbo. Se nenhuma das situações satisfizer o uso da próclise, nós vamos partir para a ênclise, que é quando o pronome é colocado após. E já a mesóclise, nós só vamos utilizar quando houver verbos no futuro do presente, que é aquele futuro certo que vai acontecer, e também no futuro do pretérito, que é algo que poderia ter acontecido, tá bom? Vamos à próclise. Na próclise, o pronome, nós já falamos, ele é colocado antes do verbo. E isso acontece quando a oração contém palavras que atraem o pronome. Como eu falei para vocês, a próclise ela é a que contém mais prioridades. Nós temos para o seu uso 6 regras. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é analisar se existe uma dessas 6 regras para o uso da próclise.
Se não houver nenhuma das 6, é que nós vamos partir para a ênclise e depois para a mesóclise. Primeira regra para o uso da próclise. Palavras que expressam negação, tais como não, ninguém, nunca. Aí nós temos o exemplo. Nunca ouvi assim. Nesse exemplo, eu tenho aqui uma palavra que indica negação, que é o nunca. Então, se eu tenho uma palavra que indica negação, essa palavra ela vai atrair a próclise. Então, o O, que é o pronome, ele vai ficar obrigatoriamente antes do verbo. Então, vai ser nunca ouvi assim. Jamais vocês digam nunca viu assim, que é proibido, porque aqui é obrigatório a próclise. Entendido a regra de número 1, né? Vamos lá para a regra de número 2. Pronomes relativos, como por exemplo, que, quem, quando, indefinidos, alguém, ninguém, tudo, e demonstrativos, este, esse, isto. E eu coloquei um exemplo de cada situação para vocês. Primeiro exemplo, foi ela que o fez. Esse exemplo aqui contém pronome relativo. Eu tenho que é o pronome relativo. Se eu vi o pronome relativo, esse pronome oblíquo, o, exige a próclise. Ele tem que ficar antes do verbo fez. Então, vai ficar foi ela que o fez. Nunca foi ela que fez o. Não pode, porque aqui eu tenho um pronome relativo. No segundo exemplo, eu tenho ninguém te respeita. Ninguém é um pronome indefinido. Se ninguém é um pronome indefinido, eu devo utilizar aqui a próclise. O te tem que vir antes do verbo respeita. Ninguém te respeita. Você não pode falar ninguém respeita-te. Por quê? Porque aqui é obrigatório o uso da próclise. O pronome ele tem que vir antes e não depois. E no terceiro exemplo, eu tenho aqui isso me lembra algo. E isso é um pronome demonstrativo. Se eu tenho pronome demonstrativo, o me, que é o pronome, ele vai exigir próclise. Ele tem que ficar antes do lembra. Isso me lembra algo. Jamais vocês devem dizer isso lembra-me algo. Ok, gente? Vamos à regra de número 3. Quando houver advérbios ou locuções adverbiais. Aqui na frase que eu coloquei para vocês, nós temos um advérbio de tempo. Ontem me disseram que havia greve hoje. Esse ontem aqui é um advérbio de tempo. Então, o me, que é o pronome da frase, ele tem que ficar na situação de próclise, antes do verbo disseram. Ontem me disseram que havia greve hoje. Vocês nunca poderão dizer ontem disseram-me, porque esse ontem ele vai puxar, é como se ele fosse um imã, ele puxa para pertinho dele, para antes do verbo. Tá bom, gente? Então, é proibido colocar ele depois. Regra de número 4. Palavras que expressam desejo e também orações exclamativas. Aí nós temos aqui no exemplo, Deus nos dê força. É o nosso desejo, né? Deus nos dê forças. É o nosso desejo. Então, esse nos, que é o pronome, ele deve ficar antes do verbo dê. Deus nos dê força. Não posso dizer assim, Deus dê-nos força. É proibido, não é isso? Vamos à regra de número 5. Conjunções subordinativas. Nós estudamos na semana passada, né, orações subordinadas, e nós temos as conjunções subordinativas. O exemplo aqui escolhido, nós temos a conjunção conforme. Conforme lhe disse, hoje vou sair mais cedo. Nós temos uma conjunção conformativa aqui, né, o conforme. E essa conjunção ela vai exigir a próclise, ou seja, vamos lá, pronome lhe tem que vir antes do verbo disse, conforme lhe disse e nunca conforme disse-lhe. Regra de número 6. Palavras interrogativas no início das orações. Para fazer pergunta, nós usamos palavras interrogativas. Tenho aqui o quando, né? Quando te deram a notícia. Esse quando é um pronome interrogativo, então o te exige próclise, ele vai ficar antes do verbo. Quando te deram e nunca quando deram-te. Mesóclise. Vamos lá?
Na mesóclise, gente, o pronome ele é colocado no meio do verbo, certo? Isso acontece somente com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito, né? Então, você olhou a frase, viu um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, o que você vai fazer? Vai logo dizer que é mesóclise? Não. Você vai ver se tem alguma situação das 6 regras que nós acabamos de ver para o uso da próclise. Eu tenho palavras negativas, eu tenho conjunção subordinativa, eu tenho pronomes relativos, e aí eu vejo, se não tem nenhuma das 6 regras, eu vou usar quem? A mesóclise, certo? E vocês lembram o que é um verbo no futuro do presente? Ou no futuro do pretérito? O futuro do presente é o quê? É aquele futuro certo, é o futuro que vai acontecer. E o futuro do pretérito é algo que poderia ter acontecido, né? Então, a observação aí, a não ser que haja palavras que atraiam a próclise. Vocês vão usar a ênclise quando não houver próclise. Exemplo, orgulhar-me-ei dos meus alunos. Eu tenho aqui o verbo orgulhar, esse verbo aqui, ele está no futuro do presente, né? Orgulharei. Então, aqui, como eu tenho o verbo orgulharei no futuro do presente, não tem nenhuma situação de próclise, eu vou usar a mesóclise, orgulhar-me-ei dos meus alunos. No segundo exemplo, orgulhar-me-ia dos meus alunos. Eu tenho o verbo orgulhar, esse verbo está no futuro do pretérito, orgulharia. Então, aqui também não tem nenhuma das 6 regras para o uso da próclise e o verbo está no futuro do pretérito. Então, eu vou dizer que eu devo obrigatoriamente usar a mesóclise, orgulhar-me-ia dos meus alunos. Ênclise. Nós temos o uso da ênclise, que é quando o pronome é colocado depois do verbo. Isso vai acontecer quando a oração contém palavras que atraem esse tipo de colocação pronominal. Para o uso da ênclise, nós teremos 3 regras. Lembrando, primeiro a gente vai ver se tem uma das 6 regras para o uso da próclise, que é a prioridade. Não tem, aí pode ser a ênclise. Aí nós vamos analisar. Temos 3 regras. Regra de número 1. Você viu que tem verbo no imperativo afirmativo, como na frase abaixo. Depois de terminar, chamem-nos. Imperativo significa ordem, né? Ou pedido, de forma afirmativa, no caso. Então, aqui eu tô tendo um pedido, depois de terminar, chamem-nos. Logo, eu não posso dizer nos chamem, porque aqui seria uma próclise. Aqui é obrigatório usar a ênclise. Chamem-nos, porque é imperativo afirmativo. Regra de número 2. Verbos no infinitivo impessoal. Exemplo, gostaria de pentear-te à minha maneira. Pentear é um verbo que está no infinitivo, ou pentear. Então, esse verbo estando no infinitivo, eu vou usar a ênclise. O pronome ele vem após o verbo, pentear-te. Eu não posso dizer gostaria de te pentear. E a última regra para o uso da ênclise é quando aparecem verbos no início das orações. Eu tenho aqui, fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Fiz é um verbo, esse verbo está no início da oração. E vamos lá, a gente não pode iniciar uma oração com pronome oblíquo átono. Eu não posso dizer, lhe fiz a pessoa mais feliz do mundo. É proibido. Então, aqui é obrigatório utilizar a ênclise, tá certo? O pronome ele tem que vir após o verbo. E é isso aí, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada a todos e a todas e até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus.